sobre a introdução, de por que a gente está falando do Ho'oponopono, o que eu aprendi desse livro do Joe Vitale. Então, é uma técnica muito simples, que basicamente ele conta a história de como que ele, o Joe Vitale, chegou nessa técnica. Basicamente tinha um hospital psiquiátrico no Havaí de criminosos com problemas psiquiátricos, né? Então, assim, que cometeram crimes hediondos, assim, seríssimos, e foram condenados a ficar presos nesse hospital psiquiátrico. Os presos ali dessa prisão, eles não tinham esperança de sair vivos ainda, né? Então, era assim, prisão perpétua. O hospital psiquiátrico tinha muita dificuldade de manter as pessoas ali, porque os presos atacavam os enfermeiros, as pessoas não aguentavam trabalhar lá. Foi descoberto esse senhor havaiano, que se chamava Dr. Hu Len, era um havaiano tradicional, da cultura havaiana mesmo. Ele resolveu trabalhar lá para empregar essa técnica do Ho'oponopono. E a situação do hospital era tal que eles já assim estavam topando qualquer negócio. Ele ia lá no hospital, a hora que ele queria, ele não batia cartão, não participava das reuniões de conselho do hospital, nada dessas formalidades. Então, assim, muitas pessoas questionavam, né, a integridade dele, enfim, o profissionalismo dele. Mas ele chegava lá e pedia o prontuário dos pacientes e ele fazia uma meditação em cima do que ele via nesse prontuário. Então ele lia lá, fulano assassinou o pai, a mãe, coisas, tragédias mesmo, coisas assim, bem pesadas. E ele fazia o Ho'oponopono, que é essa meditação em cima do que ele sentia. Então o que é o Ho'oponopono? É basicamente entender que, partindo de um princípio de física quântica, de lei da atração, de energia cósmica e todas essas coisas, tudo que é vida, né, na Terra está conectado. Nós somos todos átomos, né? Então, partindo desse princípio, a matéria que faz o seu corpo, ela está conectada intimamente à matéria que está nesse computador aqui, ou nessa mesa, enfim, tudo partiu da mesma matéria, como se a gente fosse... e a gente é realmente parte de um todo. E assim sendo, tudo que acontece no mundo, essa é a parte mais difícil que ele propõe no Missing Secret, que fala muito sobre como ter sucesso utilizando a lei da atração, mas também de uma forma geral, a parte mais difícil de aceitar é que nós todos somos responsáveis por tudo o que está acontecendo no mundo. Ele mesmo no livro, que é um audiolivro que eu baixei, ele dá até uma pausa pra gente engolir essa, né? Tudo que a gente se queixa e reclama da nossa vida, a gente atraiu. Eu não vou nem entrar no debate da parte mais básica, né, da lei da atração. Vou presumir aqui nesse vídeo que quem está assistindo já tem alguma noção de que tudo é uma rua de duas mãos, né? Então a gente emite, seja uma energia, uma atitude inconsciente e subconsciente, às vezes até consciente, que gera uma reação do mundo ao seu redor e que, às vezes, quando ela não está de acordo com o que a gente gostaria, né, a gente acha que a gente não teve nada a ver com aquilo, porque você não queria aquilo conscientemente, mas a verdade é que a gente teve tudo a ver com aquilo. E é isso que o Ho'oponopono propõe, que é qual a parte de mim que atraiu essa situação. E isso, tudo bem quando a gente senta aqui e fala de meditação e coisas bacanas, mas quando a gente está vivendo uma situação difícil, é muito difícil aceitar uma parte de responsabilidade sobre uma coisa que possa estar fazendo a gente sofrer. E vamos voltar para o Dr. Hu Len, né? Então, que eu acho que é um exemplo que põe bastante no contexto a questão do Ho'oponopono. Ele, em princípio, não conhecia esses detentos, nunca viu essas pessoas na vida, não conhecia as vítimas. E ele estava fazendo a meditação do Ho'oponopono, que é basicamente falar 4 frases bem curtas que vão mandar aquilo para o universo, basicamente pedindo perdão ao universo pela parte de você que tem alguma responsabilidade sobre aquilo. Eu te pergunto, o que o cara que medita, tá lá no Havaí, lá, vivendo a vida dele, que responsabilidade que ele tem sobre o psicopata que cometeu aqueles crimes horrorosos? Mas aí ele tá propondo que ele tem. E ele nem sabe o que é, mas ele sabe que ele tem. Então a prática do Ho'oponopono é jogar para o universo que, olha, eu não sei o que eu tenho a ver com isso, mas da fração que eu tenha a ver com isso, eu peço perdão, né? E eu libero a minha responsabilidade nesse fato. Então,
Quando a gente pensa num fato que nos desagrada, geralmente ele tem muitas emoções envolvidas, né? E muitas emoções negativas, né? A gente sabe isso porque a gente sente fisicamente essas emoções negativas, né? Então a gente sente, às vezes, um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, um nó no estômago, né? Até a pupila dilata, enfim, a gente tem reações realmente físicas, né? E essas emoções, elas, numa situação, geralmente elas são compartilhadas com várias pessoas envolvidas no fato. E o fato é que enquanto todo mundo estiver vivendo aquela emoção, você está prendendo toda a situação, você cria uma rede bem apertada de emoções negativas que não vai se dissolver, não vai se desfazer. Tem até uma frase que fica bastante comigo, que é: o que você resiste persiste, né? E isso, né, tá ligado com a questão da lei da atração. Então você pensa tanto naquilo com tanta emoção, né, negativa, que você está dando força a ela, né? Então é como se você tivesse uma rede cheia de nós e a emoção negativa está puxando isso, está apertando cada vez mais aqueles nós. Vamos dizer que todas as pessoas com essas energias negativas estão se dando a mão com bastante força. E no momento que uma pessoa solta, ou por exemplo, pensando numa rede física de corda, se você corta um nozinho, você consegue, ela já não tem mais tanta força. Você puxa daqui, ela estica, ela vai soltando, vai desfazendo alguns nós, né? E esse é o princípio do Ho'oponopono. Então você desfazendo o seu nó, por mais que na grande maioria das vezes você não tenha consciência do que você fez para contribuir para aquele fato. Não tem consciência porque dificilmente, conscientemente, a gente cria uma situação que nos prejudica, que nos traz raiva e enfim, né, bastante transtorno. E você não sabe o que é, mas tem uma parte de você que atraiu sim, e é difícil aceitar isso. Você fazendo essa meditação, você vai estar dizendo basicamente que você aceita que você é imperfeito, que tem muitas áreas desconhecidas das suas emoções, no seu subconsciente, no seu inconsciente, que você não tem controle sobre ela, você não tem uma chavinha, abre ali e fala: mas que bobagem, por que eu estou pensando nisso, né? E são esses aspectos que a gente vai dissolver com a técnica. Então a gente explicou bastante o background aí da técnica, o contexto de onde ela estava sendo usada, a conclusão da história do Dr. Rulen é que, bom, ele nem via os pacientes, então as pessoas questionavam muito, né? Mas só fazendo essa meditação em cima do que ele sentia de ler a história e o prontuário deles, um verdadeiro milagre começou a acontecer no hospital. Então, os detentos começaram a melhorar o comportamento assim de forma visível a todos. Os funcionários começaram a gostar de trabalhar lá e várias pessoas começaram a querer trabalhar lá, o que era inédito. E o maior milagre é que vários detentos começaram a reconhecer os seus crimes, se arrepender, pedir perdão e ir a julgamento novamente, né, porque mudava o perfil do processo deles, né, que na maioria das vezes eles falavam que eles não tinham culpa ou não sabiam o que tinham feito, enfim. Então eles começaram a reconhecer que cometeram um crime, pedir perdão e ser soltos e reintegrados na sociedade. Então é bacana contar essa história porque, e mesmo o Joe Vitale no livro conta que é meio que assim, talvez dá uma certa credibilidade à técnica, né? Para quem escuta pela primeira vez, chegou a esse vídeo por uma indicação que, vou te falar uma técnica legal que vai te ajudar. E, apesar de estar com uma situação que pode estar difícil na sua vida e que o Ho'oponopono eu garanto que vai ajudar muito. O que eu quero dizer é presos psicopatas que estavam fadados a morrer numa instituição psiquiátrica, assim, totalmente abandonados, tendo cometido o que eles cometeram e sem contar na vida que eles tiveram até chegar àquele crime, conseguiram se redimir, né, basicamente, e pedir perdão e ser aceito o perdão, ser soltos e voltar a viver uma vida. Que transformação, né? Que história. Então, o que essa técnica pode fazer por você, né? Então, eu vejo o Ho'oponopono como um grande desatador de nós. Então, situações complexas que realmente você sente que você é uma peça numa situação difícil, que envolve várias pessoas difíceis. Muitas vezes você não tem nem abertura de diálogo com essas pessoas. Ou meio que tudo que te sobra é o Ho'oponopono.
né? E eu usei essa técnica muitas vezes, em situações muito difíceis, com pessoas que eu nem conhecia, eu nem sabia com quem que eu tinha que lidar. Eu já passei essa técnica quando eu consegui explicar. Eu espero que esse vídeo consiga mostrar para várias pessoas essa bênção que é. Para muitas pessoas que eu expliquei, eu vi também esses milagres acontecerem. E algumas situações em particular que me tocaram bastante são questões familiares, de pessoas que brigaram, que não se falam, que desentendimentos, que daí geram brigas, que daí, mesmo quem não está envolvido no problema, acaba se envolvendo, né? Porque cria toda aquela situação. Também utilizado em empresas, situações de trabalho, situações com vizinhos, com justiça, uma coisa que está enrolada há muito tempo. Eu já vi situações assim de pessoas que não se falavam décadas, que não queriam se ver mais na frente, que não adiantava falar com essas pessoas, né? Elas não queriam mais falar do assunto. Eu sei que ninguém falou do assunto e milagrosamente aconteceu uma situação onde elas puderam se encontrar e se perdoar e seguir em frente. Então, algumas mais difíceis, outras menos difíceis. Às vezes tem uma situaçãozinha boba que aconteceu, que aquilo está incomodando. Usa, que funciona.